Bom dia, amigos. Estamos iniciando hoje o primeiro programa Correio Espírita, que recebe hoje o André Sobreiro, né? O André é um estudioso da doutrina, palestrante também, né, André? E se vocês quiserem conhecer um pouco mais do André, o trabalho do André dentro da doutrina, procure o André na página do Facebook, né, André? André Sobreiro no Facebook. André Sobreiro no Facebook. E o André também tem algumas aulas, né, André, do livro Estudando a Mediunidade do Martins Peralva, que está no canal Rede Amigo Espírita, é isso, André? Procura no YouTube o canal 1 da Rede Amigo Espírita. Nós gravamos ontem a aula número 176. Tá. E tem as suas palestras também no YouTube, né? Tem alguma coisa que foi gravada e o pessoal andou postando, a gente espera que seja útil. Ah, são ótimos, eu assisti todos. Podem assistir, vocês não vão se arrepender, tá? E se vocês quiserem mandar as suas perguntas, né, para o André tirar as dúvidas a respeito da doutrina, né, deixa a sua pergunta nos comentários do vídeo do YouTube, tá? Vocês podem deixar a sua pergunta também na página do Mensageiro Espírita, no Facebook, também Mensageiro Espírita, né? Ou pelo e-mail, mensageirespírita@hotmail.com, tá? E a gente conta com a participação de todos vocês. Então, gente, vamos iniciar as perguntas. André, a primeira pergunta que a gente recebeu do pessoal sobre dúvidas, né? Ainda existe na Terra espíritos reencarnados que foram exilados de capela? Entendi. Vou fazer umas considerações iniciais, porque a gente não se vê em condições de falar em nome da doutrina espírita. A gente vai comentar dentro da nossa possibilidade, dentro da nossa capacidade de estudo. Tá? Então a gente pode cometer o erro e pode interpretar de uma forma errada. Então sempre deixando claro, né? Nós não temos autoridade para falar em nome da doutrina espírita, a gente vai falar dentro do que a gente sabe. No Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente, mas em várias obras, Allan Kardec deixa claro que espíritos caíram para a Terra. Quando determinado planeta passava de uma fase para outra, lá dentre as 5 categorias de mundos habitados, que é descrito para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, de repente esse planeta trocou de fase e quem não acompanhou o progresso foi exilado. Alguns caíram para a Terra. O termo exilados de capela, ele nos induz em termos de doutrina a um problema, porque os espíritos que auxiliaram Allan Kardec na codificação, eles não citaram nome de planeta nem de sistema. Então, quando nós falamos espíritos que caíram de capela, nós estamos nos referindo à teoria de Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Bem claro isso. O que Santo Agostinho vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo? Que os espíritos em expiação aqui na Terra estão como estrangeiros. Já viveram em outros mundos, dos quais foram expulsos por causa da insistência no mal. Agora vamos pensar todo mundo junto. Tem espíritos em expiação na Terra? Tem. Então, nem todos os espíritos que caíram para a Terra voltaram para os seus mundos. Agora, o nome capela foi veiculado por Emmanuel. Tá? Na obra de Allan Kardec não tem citação de nome. Isso a gente precisa deixar claro. Certo. Okay? André, outra pergunta que nos chegou o médium, isso aí já é sobre a mediunidade. Aplicado à mediunidade, isso. Né? O médium pode trocar a tarefa mediúnica por outra atividade doutrinária dentro da casa espírita, como passe, palestra, oração, trabalho com a evangelização, com a mocidade. O médium do trabalho mediúnico, ele pode trocar de tarefa? Olha, o estudo da obra de Allan Kardec nos faz pensar que fora da caridade não há salvação, não é fora da mediunidade. Mediunidade é uma forma de trabalho. Mas Allan Kardec vai dizer no livro dos médiuns que às vezes é necessário que o médium se abstenha do trabalho. Às vezes é necessário você buscar o seu equilíbrio emocional fora da atividade mediúnica, buscando uma coisa mais assistencial, que exija menos do seu mundo mental, que não está tão em equilíbrio. Então, momentaneamente, o médium pode, e diz Allan Kardec, que é útil que ele deixe a atividade mediúnica por um tempo até se reequilibrar. Quando acontece o reequilíbrio, ele vai decidir se ele quer voltar ou não. Ah, então o médium pode decidir. Pode. Às vezes é necessário. Lembra? Allan Kardec disse que fora da caridade não há salvação, mas não disse que fora da mediunidade não há salvação. Sim. O importante é a pessoa trabalhar no bem e se melhorar por dentro. E ele pode fazer isso sem trabalhar na mediunidade.
Embora nós defendamos que o médium precisa trabalhar, porque ele tem uma ferramenta dada por Deus, e partindo do ponto de vista de que Deus não erra, a ferramenta diz, ou ela mostra, que tipo de trabalho a gente tem que executar. Se eu tenho uma chave de fenda, eu preciso apertar parafuso. Se eu tenho um alicate, eu preciso cortar. Se eu tenho uma mediunidade, eu preciso trabalhar. Mas às vezes é necessário que você dê um tempo, repense os seus objetivos de vida, porque tudo o que acontece fora da casa espírita repercute no exercício mediúnico. E às vezes a pessoa não está bem com ela mesma. Então seria útil dar um tempo. Sim. A gente acredita nessa possibilidade, sim. André, outra pergunta que nos chegou: autores de obras violentas, macabras, assombrosas, filmes de terror, tanto no cinema, na internet. Obras literárias, filmes, isso. tá. Podemos dizer que são intuídos, guiados por entidades perversas no umbral? Eles recebem aquelas imagens, porque realmente quando a gente às vezes pensa, né, olhar, da onde que eles tiraram aquela imagem, né, aquele monstro, como que ele conseguiu criar aquilo? Tá. Nós temos que pensar, quando nós analisamos à luz da doutrina espírita, mesmo que dentro das nossas possibilidades, que existe o desequilíbrio interno, existe a imperfeição que abre porta para a influência. Então, em primeira análise, o que está causando todo esse desequilíbrio na obra externa é um desequilíbrio interno. Mas o desequilíbrio interno, ele abre porta para a pressão espiritual. Então, a partir daí, nós podemos pensar em associação. Mas toda vez que a gente vai combater a influência dos maus espíritos, a gente não tem que fechar apenas a porta externa. A gente precisa equilibrar o interior. Então, a gente acredita que tudo parte do desequilíbrio do ser. O desequilíbrio ou a imperfeição abre porta para a influência. Senão, a gente vai cair naquele mesmo erro de colocar sempre a culpa fora. Antigamente, a culpa era do demônio, do Satanás, agora a culpa é do espírito obsessor. Então, percebam que se a gente fizer esse movimento, a gente vai passar a vida colocando a culpa em outro sem chamar a responsabilidade para a gente. Então, parte dos nossos desequilíbrios. Mas pode abrir portas, e geralmente abre porta para a pressão. Mas o tratamento parte do equilíbrio interno. É a mania que a gente tem de terceirizar, né? Sempre terceirizando a responsabilidade. Terceiriza. Exatamente. Né? Vamos lá. Olha, se o médium interromper sua tarefa mediúnica, pode isso lhe causar algum dano? E por quê? E que tipo de dano? Nós precisaríamos pensar o seguinte: essa tarefa mediúnica foi interrompida por quê? Se ela foi interrompida por melindre, e isso acontece muito no movimento espírita, eu posso falar por experiência, porque a gente visita muitas casas e conversa com os dirigentes, o melindre faz um estrago imenso, maior do que a parada em si. A gente fica remoendo sentimentos e pensamentos com relação a uma pessoa que falou alguma coisa que a gente não queria ouvir, que fez alguma coisa que a gente não queria receber. Então o melindre é muito pior que a parada em si. Opa! Só para explicar para as pessoas, é vento, não é espírito não, viu? Mas não dá para negar que por causa da imperfeição em si e por causa da parada, pode haver uma estagnação de energias. E a gente não pode negar que o trabalho no bem, ele mantém a nossa mente girando ao redor de coisas boas. Você para de trabalhar no bem, tua mente vai para onde? Aquele ditado antigo, Karine, que diz assim, cabeça vazia, oficina do diabo, embora nós não acreditemos no diabo, mas para o espírito imperfeito isso é muito válido. Nós precisamos manter a nossa mente focada em coisas boas. E quando a gente para de trabalhar, a gente para de girar as energias do bem, a gente corre riscos. Então seria bom a gente estar trabalhando. Se não dá na mediunidade, trabalho no bem não falta. E diga-se de passagem, trabalho no bem não é apenas na seara espírita. Você pode ajudar a cuidar das crianças numa creche, você pode visitar um asilo, trabalho no bem não falta. Não precisa ser na seara espírita, embora a seara espírita abra muita porta para o trabalho no bem com o esclarecimento, que é o conhecimento. Tá? Mas é bom a gente estar movimentando as energias do bem em nós. É fora da caridade, não a salvação, caridade. Né? Não é fora de uma determinada religião. Ou da mediunidade, ou do trabalho no passe. Não é a religião que salva. Sim. Salva é a construção do amor em nós. André, o que a doutrina espírita orienta sobre as cirurgias plásticas e sobre as tatuagens?
está muito em moda Tá hoje, muito em moda, né? Então até facilita-se, Sim, né? sim. Particularmente sobre tatuagem, eu nunca vi nada. Nunca li nada. E as pessoas têm mania de dizer assim, uma tatuagem na pele vai marcar o perispírito. O que nós sabemos, lendo as obras de Allan Kardec, é o que marca o perispírito é o mundo mental. É o pensamento do dono, o pensamento do espírito imortal, que é revestido por aquele perispírito. Quanto à cirurgia plástica, eu me lembro de Chico Xavier respondendo no Pinga Fogo e dizendo que é um recurso que Deus nos deu. E se é para a pessoa se sentir bem e ela conseguir se gostar, talvez seja válido. O problema é quando ele é usado como fuga. E a pessoa faz 20, 30 cirurgias plásticas durante uma encarnação e ela não consegue se disciplinar, ela não consegue gostar de si mesma. Ela pode ser útil e pode não ser, vai depender do quanto ela te causa de equilíbrio ou de prejuízo psíquico-emocional. Às vezes a pessoa faz uma cirurgia, ela fica bem com ela mesma, tudo começa a dar certo na vida dela, porque a autoestima melhorou. Sim. Vai funcionar. Agora tem gente que usa isso como fuga. Quer dizer, ela não se aceita, que é o problema da auto-obsessão. Ela não se aceita como ela veio nessa encarnação, provavelmente uma pessoa muito bela em outra encarnação, que não aceita a sua condição nessa, porque precisou regredir em termos de beleza, não que o espírito tenha regredido. Às vezes a pessoa confunde a essência com a instrumentalidade. Beleza, corpo, tudo isso é instrumentalidade, a essência é a mesma, que é o espírito imortal. Às vezes a instrumentalidade precisa regredir para que a pessoa repense os seus valores. Então, muito bela numa encarnação, ou muito belo, tanto faz, e não tão belo ou bela nessa encarnação, faz com que a pessoa não aceite a sua aparência. Mas olha que interessante, ela está olhando só para a forma física, ela não consegue enxergar a essência. Às vezes mais vale um espírito belo, que fala de coisas boas, que encoraja as pessoas, do que uma forma física bela de uma pessoa vazia. Sim. Então vale a gente pensar de forma mais profunda, do jeito que o Espiritismo nos ensina. Aí todo excesso desequilibra. Desequilibra, né? Todo excesso, né? Os extremos mostram o desequilíbrio. O equilíbrio é sempre o caminho do meio, a ponderação, o bom senso. Tanto que Allan Kardec foi chamado por Camille Flammarion, se eu não estiver enganado, no discurso de sepultamento do corpo de Allan Kardec, como o bom senso encarnado. A capacidade de medir a situação e agir sempre da forma mais equilibrada possível. É o que a gente tem que buscar, né? Amadurecer é isso, né? Deixar os extremos e ter esse jogo de cintura. Sim. Vamos a outra pergunta. Olha, que prejuízos podem causar a reunião mediúnica a ausência de um médium? Segundo a obra de André Luiz nos mostra, a reunião ela é planejada com muita antecedência. O Hermínio Miranda, no Diálogo com as Sombras, que é um livro que eu recomendo para todo dirigente de reunião espírita, de reunião mediúnica, ele discute a reunião de forma muito inteligente em vários aspectos. O Hermínio vai dizer que às vezes a entidade é colocada próxima ao médium 2 ou 3 dias antes da reunião, para começar a ver aquela adequação fluídica para que a comunicação possa acontecer no dia da reunião e na hora da manifestação. Quer dizer, tudo está planejado e o médium falta sem um motivo. É como se você tivesse numa reunião 5 membros, 5 pessoas, todas elas com função importante. Uma falta, será que as outras vão conseguir suprir a falta dela? A reunião mediúnica pode ser analisada por esse ponto de vista, e toda vez que a gente falta de uma reunião sem um motivo sério para isso, a gente quebra o planejamento dos coordenadores da reunião, que são subordinados aos mentores da casa. Bom, André, nós estamos encerrando esse bloco, tá? No próximo bloco a gente tem mais.